Muito bem, estamos de volta, senhoras e senhores, bem-vindas, bem-vindos mais uma vez, dando continuidade à nossa programação. A partir de agora apresentaremos o painel 1 desta manhã, com o tema Produção de alimentos cultivados em laboratórios, tecnologias disponíveis. Antes de iniciarmos as apresentações, queremos lembrar que as palestras deverão ter um tempo de 20 minutos para que possamos ter o tempo para perguntas e o debate seja mantido. Bem, nós inicialmente faremos as apresentações e ao final das palestras convidaremos a moderadora, que é a senhora Natália Ramalho Moreira, para estar aqui no palco moderando aí com vocês e os palestrantes, ok? Então nós vamos inicialmente apresentar a primeira palestra com o tema Carne Cultivada, Produção, Desafios, Oportunidades, Investimentos e Pesquisas da Embrapa. Nós teremos uma apresentação por vídeo, já que a nossa palestrante teve problemas ali, né, com os acontecimentos climáticos no Rio Grande do Sul. Então vamos acompanhar a nossa primeira palestrante por vídeo, que é a senhora Vivian Federn, pesquisadora da Embrapa, Clima Temperado Pelotas. A Vivian é engenheira de alimentos com mestrado e doutorado em Engenharia e Ciências de Alimento pela Universidade Federal do Rio Grande, exercendo parte do doutorado em Aarhus, na Dinamarca, no Laboratório de Agrobiotecnologia. Pesquisadora da Embrapa há 13 anos, com foco em qualidade de carne, durante o período que permaneceu em Concórdia, Santa Catarina. Atualmente atua na Embrapa Clima Temperado em Pelotas, Rio Grande do Sul, com alimentos funcionais. Lidera o primeiro projeto da Embrapa com análogos de frango cultivado, 2021-2023. Em 2024, lidera o projeto com cafta híbrida, parcialmente cultivado, parcialmente plant-based, em parceria com a empresa Golden Dream. Vamos à apresentação da Vivian, então, na tela. Bom dia a todos. Gostaria muito de estar aí presencialmente, mas infelizmente, devido às enchentes, isso não foi possível, né? E meus voos foram cancelados. Eu quero inicialmente agradecer, então, ao Celso e toda a equipe aí pelo convite para dar essa palestra. Mas então vamos lá, né? Eu faria parte desse primeiro painel. Quero agradecer a Karine, né, por ter me indicado, e também eu indiquei o Thiago. Eu fiquei feliz que eles puderam estar presentes aí com vocês nesse painel. Então, o cultivo celular, ele é algo novo? Na verdade, não. Desde 1902, foram descobertas as células totipotentes de plantas, que são aquelas células que são capazes de se transformar em qualquer tipo de tecido. Quando a gente fala de células animais, isso seria possível as células se transformarem, por exemplo, em células do tecido nervoso, células do tecido cardíaco, do músculo esquelético, do intestino, do fígado, entre outros. Então, em 1912, foi iniciado o cultivo in vitro das células de tecidos animais. Em 81, a primeira linhagem de célula-tronco embrionário já estava disponível. Nos anos 2000, foi apenas onde começaram os projetos, então, para a produção de cultivo celular com finalidade de aplicação em alimentos. Em 2013, finalmente saiu o primeiro hambúrguer bovino cultivado lá em Maastricht, na Holanda, pelo professor Mark Post. Tem um documento muito interessante da FAO, que está ali no cantinho direito, que se chama Food Safety Aspects of Cell-Based Food. É um documento muito recente e muito abrangente. Entre outras coisas, ele traz a nomenclatura com relação à carne cultivada. Então, como vocês podem ver, existe uma infinidade de nomes que colocaram: carne in vitro, artificial, fake, né, entre outras. Só que a mais aceita foi a que foi adotada, que foi 30% aqui dos resultados que eles obtiveram. Então, a carne cultivada é o termo mais correto e mais utilizado hoje em dia. Como que se dá, então, a produção da carne cultivada? Ela se dá basicamente em 4 etapas. Se tem a coleta, a proliferação, a diferenciação e a estruturação, que eu vou explicar nos próximos slides. Então, a coleta de células, ela pode ser feita a partir de qualquer tecido ou órgão. Pode ser feita a partir da pena da galinha, por exemplo, a partir do ovo embrionado, a partir de um osso, a partir do músculo peitoral. Então, depois que você faz essa coleta, é que você vai fazer a diferenciação delas para os tecidos que você quiser. Neste livro que a gente publicou recentemente, nós fizemos um capítulo juntamente com o pessoal do CTAA, da Embrapa do Rio,
Nós trabalhamos, então, com eles com células de pescado e com células de frango. Essa publicação está disponível, se vocês quiserem, pode me mandar um e-mail que eu mando para vocês. Então, as células-tronco, elas são muito interessantes, né, porque elas podem se transformar em qualquer tipo de célula. Então, se eu quiser uma célula de tecido adiposo, se eu quiser uma célula muscular, eu consigo isso através das células-tronco. Aqui no exemplo tem umas células pluripotentes da medula óssea e as células multipotentes, aqui à direita. Então, depois dessa etapa de coleta de células, você tem a proliferação. Então, para isso, a gente precisa de um bioreator, né, para poder escalar, então, essa produção, para obter a máxima densidade celular possível. Então, a gente pode trabalhar com células primárias, que são aquelas onde se faz a biópsia lá no animal, ou células imortalizadas, que são linhagens que já são comercializadas por algumas instituições. Após vem a etapa da diferenciação. Então, a diferenciação você vai escolher de acordo com o tecido que você quer. Por exemplo, eu quero o peito de frango, então eu vou precisar de 20% de gordura, 20% de proteína, 3% de gordura, então eu vou escolher que tipo de células eu quero. Eu quero transformar nesse tipo de célula, eu quero transformar nesse outro tipo de célula. Então aí cada uma tem a sua especificidade e é o meio de cultivo que vai induzir, né, a transformação da célula. Então isso é muito interessante. Por fim, então, tem a etapa da estruturação, que é a maturação celular. Isso pode ser feito de 3 formas. Nós já fizemos com scaffolds, que foi o nosso primeiro projeto, e estamos agora no segundo projeto trabalhando com microcarreadores vegetais, comestíveis. Então, eles são feitos de batata, de colágeno, milopectina, quitosana, entre outros. Então, os microcarreadores são pequenas esferas, onde as células, aqui representadas em laranja, né, elas ficam aderidas à superfície do microcarreador. Então, esses microcarreadores são transportados para dentro do tecido. Tá? É muito interessante. E nós temos também os scaffolds, que são estruturas, ou andaimes, né, literalmente traduzido. Então, essas estruturas, elas servem de suporte também para a parte organoléptica, para ajudar nessa parte também. Então, aqui nessa foto, vocês podem ver uma estrutura de nanocelulose bacteriana. Tá? Nós utilizamos a Comagataibacter hanseníae, que é uma bactéria comestível, ela é grassa, mas na verdade a gente retira ela, a gente só usa ela para a produção da celulose. No final do processo ela é retirada e então ele é purificado, ok? Então aqui a intenção era produzir filés de frango. Então a gente produziu essa estrutura de nanocelulose e depois a gente injetou as células aí dentro manualmente mesmo, como se fosse uma seringa, né? Uma injeção. E também a bioimpressão 3D é algo muito interessante, onde se usam biotintas, então, para fazer no formato que você quiser. Eu sei que o Senargem lá em Brasília, na Embrapa, eles têm, acho que 4 ou 5 bioimpressoras, eu não conheço a estrutura deles pessoalmente, mas é possível também de se fazer a estrutura com bioimpressoras, tá? Os investimentos. O que se tem de investimentos? Bom, no Brasil, né, a gente tem aí a BRF, a JBS e a própria FAPERGS, que investiram milhões, né, nessa parte de carne cultivada. Antigamente, a Ambi Real Food, em 2019, fez o primeiro hambúrguer cultivado bovino brasileiro, tá? Isso foi aqui em 2019, enquanto o Mark Post fez lá em 2013, né, na Holanda. Então, para esse projeto, foi angariado mais ou menos 5 milhões de reais, né, ou 940 mil dólares, na época, em 2019, se não me engano. E agora essa empresa não existe mais, na verdade eles têm uma outra empresa chamada Selva Ingredients, aqui em 2023, eles que apresentaram a primeira gordura cultivada, então eles estão investindo agora mais em ingredientes e não em produtos finais. Tanto que esses ingredientes deles, eles aplicam numa gama muito grande de produtos, inclusive brigadeiro, linguiça frescal, enfim, eles estão fazendo diferentes produtos. A BRF, então, se juntou com a startup Ale Farms, de Israel, num investimento de 2,5 milhões de dólares, enquanto a JBS, que investiu 40 vezes mais, né, só que desses 100 milhões, 40 milhões foram para a Biotech Foods, que é uma startup espanhola, e 60 milhões, então, ficou no Brasil, estão terminando de construir, se não me engano, esse ano, que é para terminar as obras ali no Sapiens Park e em Florianópolis, tá?
Então, existe uma pesquisa da A.T. Kearney de 2019 também, de que a carne celular em 2040 irá perfazer 35% do mercado, né? E isso estaria em expansão, enquanto a carne vegetal estaria em torno de 25% e a carne convencional em torno de 40%. Então, para aquelas pessoas que acham que a carne tradicional vai desaparecer, não é isso que as projeções mostram. Mostram que as três podem coexistir neste cenário de 2040, feito por essa pesquisa. Tá, pessoal? Então, aqui em 2021 foram as primeiras fábricas em Israel de carne cultivada, tá? A Singapura, em 2020, já tinha aprovação em restaurantes, mas não tinha legislação para comercialização, para venda, né? A pessoa ia no restaurante, assinava o termo de consentimento e degustava os produtos, né? Então, a Holanda também submeteu ao parlamento lá uma legislação que eu saiba até hoje ainda não foi aprovada, mas está em vias de ser aprovada. E apenas em 2022, então, o FDA aprovou o frango cultivado da Upside Foods e 2023 aprovaram da Good Meat, que é uma subsidiária da Eat Just. Então, essas duas empresas americanas é que têm autorização hoje para produzir frango cultivado, tá? E essa última aqui já conseguiu produzir sem soro fetal bovino. Porque não sei se vocês sabem, mas um dos meios de cultivo que se usa para produzir carne cultivada é justamente o soro fetal bovino, que é um dos que mais fornece nutrientes, mais completos, e as células se desenvolvem muito bem com o soro fetal bovino. Nós testamos soro de galinha também e não foi tão bom o crescimento. O crescimento com soro fetal ainda é melhor. Em 2023 também houve um lançamento de uma startup brasileira que fica dentro do Inmetro, a Sustinere Pisces. Então eles trabalham com 5 tipos de pescado, lá se não me engano foi robalo, o primeiro que foi lançado no final do ano passado. Então o que mais nós temos no Brasil? Então nós temos a gordura cultivada, que é desse pessoal da selva, tá? Que também fez o primeiro hambúrguer bovino lá em 2019. Temos a Sustinere Pisces, então, que lançou o bolinho de pescado. E temos a Moondo, que está trabalhando com tilápia e couro cultivado. É uma empresa de mulheres de BH. Com relação às pesquisas realizadas na Embrapa, elas iniciaram então em 2021 através de um edital do GFI. O título do projeto era Análogos de corte de frango a partir de construções de engenharia tecidual com celulose bacteriana, que foi finalizado então em outubro de 2023, sob minha liderança. Na sequência, a minha colega Ana Paula Bastos aprovou um edital da FINEP, cujo objetivo era trabalhar com microcarreadores comestíveis de origem vegetal para engenharia e produção de um análogo de linguiça com células bovinas, suínas e de frango. Ele está em andamento desde janeiro e vai até outubro de 2026. E também tem o edital da Embrapa, Inovação Aberta de Fluxo Contínuo, com uma empresa do Rio de Janeiro, que prevê o estudo de uma cafta híbrida. O que é híbrida? Ela é 50% feita com célula, né, e 50% com planta. Então, ela está em andamento, né, iniciou também no final do ano, de 2023, e vai até o fim do ano que vem. E estamos abertos também para parcerias futuras, né, uma vez que estou agora na Embrapa de Pelotas, essa semana também tem deadline aí para submeter para o GFI, e a gente está tentando um trabalho com fermentações e aproveitamentos de resíduos agroindustriais. No primeiro projeto, com análogos de frango, a gente estudou, então, scaffolds, né, que são estruturas ou suportes, então, para se injetar as células cultivadas dentro desse suporte. Então, essa primeira imagem mostra o scaffold feito de nanocelulose bacteriana, é uma bactéria GRAS, ela é uma Comagotobacter hanseníae. Então, essa bactéria ela produz a celulose e no final do processo ela é inativada. E na foto do central, mostram então um scaffold com as células injetadas, como se fosse uma seringa mesmo. A gente injeta as células dentro dessa estrutura. E depois, na foto ao lado, as células já diferenciadas, ou seja, já transformadas, porque a gente queria células de gordura, enfim, submetidas ao cozimento em air fryer. A minha colega Ana Paula, então, ela fez uma parceria com a Embrapa Senergen, na pessoa do Luciano Paulino, e com a Selva Ingredients, que é uma empresa gaúcha, né, que fez o primeiro hambúrguer cultivado bovino, e agora ela está focando em ingrediente, focando em gordura suína. Esse projeto tem um financiamento de 2.400.000,
sendo dividido entre as 3 unidades. O projeto anterior foi de R$950 mil. E esse projeto da CAFTA é do montante de R$340 mil, sendo financiado parte pela Embrapa e parte pela empresa do Rio de Janeiro. Nós sediamos também um evento chamado Primeira Jornada de Carne Cultivada. Ele é um evento que foi híbrido na ocasião, em 2022, e está disponível agora gratuitamente através deste link para quem quiser assistir. Nós publicamos também recentemente esse livro preto aqui, nós temos várias publicações aí dentro. É um livro feito a convite da Elsevier. Então, nós temos capítulos de frango cultivado, de pescado cultivado, em parceria com a Embrapa do Rio de Janeiro. Temos um capítulo de bioreatores. Então, tem vários... as nossas alunas de pós-doc também escreveram alguns capítulos. Então, nossa equipe está representada em vários momentos aí. Esse livro azul vai ser lançado agora em julho, na UFPR. Vai ter um evento em Curitiba, que é um evento internacional que vai falar de Cellular Agriculture. Então, vocês estão convidados a comparecer em Curitiba, lá pelos meados de julho. Vai ser o lançamento desse livro aí. A gente tem uma participação no capítulo de linhagens celulares. Em relação a novidades e curiosidades, o que está vendo hoje em dia, né? As empresas, muitas vezes, elas conversam com chefes de cozinha, disponibilizam seus alimentos, então, em restaurantes renomados. Esse é o caso do Washington DC, né? Do China Chilcano. Então, tem um chefe lá que ele fornece às pessoas, sob consentimento, eles têm que assinar um termo lá, a carne cultivada, tá? Lembrando que a carne cultivada é aprovada pela Singapura e pelos Estados Unidos, né, para ser fornecidos nesses restaurantes. E para quem não sabia quanto de proteína tem a carne cultivada, finalmente saiu essa informação. Eu já estava atrás dela há uns 4 anos e finalmente encontrei essa informação. Então, 100 gramas de carne, né, aqui tem 50, em 100 gramas tem 28% de proteína e mais alguns minerais. A Good Meat, essa empresa americana, ela lançou também um outro produto chamado Good Meat 3 porque tem 3% de carne cultivada e 97% de plant-based. Por que eles fizeram 3%? Para baratear um pouco o produto. Então, ele é vendido congelado nas gôndolas. Uma porção, né, um saquinho de 120 gramas, custa cerca de $7. Então, a legislação onde se tem nos Estados Unidos, em Israel e na Singapura. Sendo que na Singapura foi recentemente aprovado para codorna, que não tinha antes, né? Lembrando que a Singapura, ela compra de outros países, ela não produz, né? Então, ela compra da Austrália e dos Estados Unidos. Israel, então, a Aleph Farms produz frango cultivado e bovino cultivado. Estados Unidos continua com frango cultivado. E o investimento nessas empresas é da ordem de 200 milhões, 400 milhões para as americanas, 118 milhões para a israelense e 56 milhões para a australiana. Aqui está o mapa geral de todas as empresas mundiais que trabalham com carne cultivada aqui à esquerda e aqui no centro com plant-based. No Brasil, nós temos uma legislação nova da Anvisa desde dezembro de 2023. Então, essa resolução, ela traz a comprovação de segurança e autorização de uso de novos alimentos e novos ingredientes. Então, a empresa tem que fazer uma petição para a Anvisa, tem que informar a origem biológica da cultura, de qual órgão tecido ela retirou, qual laboratório de coleção de cultura ela utilizou, qual a identidade das células, qual o substrato e o tipo de cultura. Né, se é OGM, se não é, então tem que mandar isso daí para a Anvisa para ela poder, então, fazer as suas considerações. Então, quais são os desafios dessa tecnologia no Brasil? Ainda precisamos de mão de obra qualificada, né? Muitas pessoas vêm do exterior ou com formação no exterior, então faltam cursos, faltam, de repente, novas grades ou grades curriculares melhoradas, né? A maioria dos insumos, ela vem do exterior, né? São empresas da Alemanha, dos Estados Unidos, o bioreator que a gente comprou veio dos Estados Unidos, né? Os meios de cultivo precisam ser sem soro fetal bovino por questões éticas, porém o soro fetal bovino é o que melhor faz crescer as células. A gente testou já com soro de galinha e não é a mesma coisa. Pode haver um alto gasto energético devido aos bioreatores, né? Se eles ficam ligados dia e noite, pode ter um alto custo energético, a menos que a energia limpa ou renovável, reciclável seja aplicada no processo. A escalabilidade ainda é um fator limitante, em poucas empresas que trabalham em larga escala. O conhecimento e a aceitabilidade por parte do público consumidor ainda é baixa, as pessoas às vezes
tem receio, acha que é uma carne fake, que é uma carne artificial. Então, tem todo um contexto para desmistificar. Em relação às oportunidades e vantagens que teria a carne cultivada, então, pessoal, para finalizar, eu acredito que seja, assim, o acesso ao animal apenas uma vez, se a biópsia é bem feita, se é feita em condições assépticas, se não há contaminação no processo. Então, com apenas uma intervenção no animal, é possível usar o animal como se fosse um doador de células, e não é necessário o abate do animal. Então, isso garante o bem-estar na cadeia, né? E também existe um potencial de reduzir o uso de terra, uma vez que não vai precisar se plantar soja nem milho para alimentar esses animais, né? E, consequentemente, emitir menos gás de efeito estufa. Os estudos que existem são com base aos bovinos, porque os suínos, aves, ovinos já emitem pouco gás de efeito estufa, né? E menos problema com resistência aos antimicrobianos, também, uma vez que os antibióticos são diminuídos ou eliminados no processo. Acredito que vai haver muita geração de empregos, novas profissões, novas grades curriculares nas universidades. E uma coisa muito interessante é a customização do produto, porque você pode, por exemplo, colocar mais ferro, mais proteína, fibra, de acordo com a necessidade da pessoa ou do grupo. Vamos dizer que a NASA prefira uma carne assim, o exército prefere uma carne assada para levar para a batalha, para levar para a lua, enfim. Pode customizar conforme as necessidades nutricionais de cada indivíduo. Claro que isso vai ter um custo, né? E algo interessante também é a formação de um biobanco de células, que a gente pode, por exemplo, ajudar institutos de pesquisa, ajudar universidades com o banco que a gente já tem do frango, né? Das linhagens que nós já testamos e deu certo. E é algo muito interessante também o rápido cultivo, né? Em um mês você consegue fazer uma carne cultivada, o que um boi a pasto levaria 2 anos. Então, eu agradeço muito pelo convite, me coloco à disposição para responder as perguntas por e-mail. Então, esse é meu telefone comercial. Gostaria muito de estar aí presencialmente com vocês, mas desejo, então, um bom evento. Muito obrigada. Os nossos agradecimentos à Vivian, né? Depois ela receberá o certificado de participação também e um mimo da organização pela participação aqui no Metro Alimentos 2024. A próxima apresentação será com o tema Contribuição da Metrologia na Produção de Carne Cultivada. Convidamos a senhora Karine Lena Meneghetti, doutora em microbiologia do Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos Santa Catarina. Vamos recebê-la, senhoras e senhores. Seja bem-vinda. A Karine é biomédica, né, pela UBRA, com mestrado e doutorado em microbiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em análises clínicas e moleculares pela UNO-Chapecó, foi laboratorista do Laboratório de Análises de Alimentos Senai Santa Catarina e responsável técnica do Laboratório de Biologia Molecular do Senai Santa Catarina. Atualmente é pesquisadora do Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas e Easy Sistemas Embarcados, Santa Catarina, com foco em desenvolvimento e inovação na área de alimentos, biodiversidade e bioeconomia, docente da pós-graduação em análises laboratoriais em alimentos e bebidas, Unisenai. Por gentileza, então, Karine, tenha a bondade de realizar a sua apresentação. Muito obrigado, seja bem-vinda. Então, bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra estar falando aqui. De cara eu já peço desculpa, porque eu acho que eu vou trazer muito mais dúvidas, questionamentos, ideias, do que de fato respostas, né? Porque hoje a gente está tratando de um tema extremamente inovador e que o Brasil está em ascensão, que são as pesquisas em proteínas alternativas, principalmente da carne cultivada. Muito da minha apresentação traz vivências que estamos tendo com base nos projetos que a gente vem realizando, discussões sobre como será o controle de qualidade na questão da produção da carne cultivada, o que a gente vem observando com os parceiros que estão trabalhando com isso, opinião e muito do conhecimento que o nosso instituto tem em alimentos e bebidas, né? Então, é um misto o que vocês vão estar vendo aqui. Talvez, em menos de 6 meses, algumas coisas mudem, mas, enfim. A ideia aqui é a gente começar a promover o pensamento crítico sobre a produção de novos alimentos. Hoje, com o tema focado em carne cultivada.
Então, acho que eu nem preciso falar sobre carne cultivada. A Vivian trouxe uma introdução bem ampla, né? Acho que ficou bem entendido do que se trata. Basicamente, é um produto que a ideia é que ele seja muito semelhante a uma carne convencional, com a diferença que, em vez de a gente ter a produção, né, pela criação do boizinho, do animal, isso a gente vai produzir, né, essas células a gente fala laboratório, mas não é em laboratório, é em escala industrial, né? Vocês já conhecem como é um ambiente para produção de cerveja, né? Que tem lá os fermentadores. Não é fermentador que a gente vai usar, mas a ideia de contexto, de organização estrutural e predial é muito semelhante. Então, a gente fala carne de laboratório, carne cultivada, é num contexto industrial. A gente precisa já pensar em como que a gente vai escalonar isso. Não vou ficar aqui trazendo aspectos do porquê da carne cultivada, acho que a Vivian já trouxe. A minha ideia aqui é, então, a gente começar a entrar em cada uma das etapas da produção da carne cultivada e a gente ver que mecanismos a gente pode estabelecer de controle de qualidade, onde a metrologia vai estar atuante em todos os processos, ao nosso ver, né? Então, aqui é só um resuminho também do que a Vivian trouxe, onde a gente vai ter a coleta das células, o cultivo, diferenciação em bioreatores, e depois, a partir disso, a gente pode decidir se a gente quer uma carne estruturada, ou seja, que a gente quer um bife, ou a gente quer uma carne não estruturada, por exemplo, uma carne moída. Então, depois que a gente tem essa produção de células escalonadas, a gente pode decidir, a partir daí, o que a gente vai fazer com esse produto. Agora eu não sei se eu passei. Então, como eu estava comentando com vocês, a ideia é a gente ter isso, né, numa produção em escala industrial, onde a gente vai ter, numa estrutura, vários bioreatores produzindo essas células para a gente ter uma grande produção de carne cultivada, né? E, no final, a gente ter um dos formatos entregues na prateleira de um mercado embalado com uma identificação própria, onde o consumidor vai poder ter a escolha de fazer a compra desse produto cultivado ou do produto convencional. Para vocês terem a ideia, o nível de discussões que giram em torno da carne cultivada já se discute, por exemplo, onde ela vai ficar no mercado. Vai ficar junto com a carne convencional? Vai ficar separado? Se é um híbrido com plant-based, fica junto com onde dentro do mercado? Vence muito essa preocupação exatamente para que o consumidor tenha clareza do que ele vai estar comprando, né? E não aconteça aí problemas de rotulagem e tudo mais, e seja comprado algo e ele se sinta enganado pelo que ele está adquirindo. Então, tudo isso já está em debate. Nem temos ainda a produção, mas já estamos debatendo todas essas questões. E aí, os ensaios metrológicos, agora eu vou chover no molhado, né? Mas é só para a gente criar a linha de raciocínio. Os ensaios metrológicos, eles avaliam a conformidade dos instrumentos de medição com as normas padrões estabelecidas. Ou seja, os ensaios metrológicos, eles vão nos dizer a precisão, sobre a precisão, repetibilidade, sobre a exatidão dos resultados obtidos com instrumentos de medição. Em outras palavras, será que aquele meu equipamento está, de fato, medindo corretamente? Será que eu estou pesando correto, que nem foi o exemplo da palestra anterior? Será que a minha pipeta está extremamente calibrada para os meus ensaios de análise? A gente vai vendo agora, ao longo da apresentação, que os nossos métodos de análise vão ser muitos por biologia molecular, onde a gente usa volumes minúsculos para fazer uma análise, onde eu preciso ter uma micropipeta extremamente calibrada para eu ter reprodutibilidade e exatidão do meu resultado. Eu tenho que apontar para cá, né? Tá certo? Por isso que eu não conseguia. Então, aqui, eu acho que eu já respondo o questionamento, né? Como que vai funcionar a metrologia para a carne cultivada?
Eu já participei de debates que algumas pessoas defendiam assim: não, a carne cultivada, a gente tem vários desafios que não acontecem e que acontecem na cadeia produtiva convencional, então várias coisas a gente não vai mais precisar fazer controle, enquanto outros defendem, não, exatamente tudo que é cobrado de um alimento convencional vai ser igualmente cobrado de uma produção de carne cultivada e mais. Porque certamente nós teremos desafios até que ainda não conhecemos, onde teremos novos métodos, novos desafios, onde a gente vai precisar entender como fazer o controle disso. E eu estou com a time da segunda opinião. Então, aqui, dentro de qualquer indústria, os equipamentos e instrumentos utilizados, eles precisam se submeter a procedimentos que comprovem, né, que eles estão aptos para sua utilização. Entendam, qualquer indústria. Como eu comentei, a ideia da carne cultivada é a gente ter em escala industrial, ou seja, todos os controles, né, isso é a nossa visão, todos os controles que se estabelecem para uma produção convencional precisam ser aplicados para a produção da carne cultivada. Obviamente que algumas coisas não serão iguais, porque os processos são diferentes, mas, igualmente, o controle de qualidade vai precisar estar acontecendo em todas as etapas. E aí a gente está falando de calibrações, controle de qualidade e rastreabilidade. E aí tem um ponto: como rastrear uma carne cultivada para combater, por exemplo, uma fraude? Como comprovar que a minha carne cultivada, não é convencional, tem plant-based, não tem? Então, tem vários desafios que hoje a gente tem ferramentas para contornar isso, mas a gente precisa organizar as ideias. Precisamos começar a entender o delineamento de tudo isso e como aplicar, de fato, tudo isso. Opa! Então, esses processos metrológicos, já estabelecidos no nosso mundo convencional, eles ajudam a reduzir desperdícios, reduzir retrabalho, reduzir falhas nos processos, reduzir acidentes de trabalho e obter resultados acima da média. Ou seja, se eu tenho um processo extremamente controlado e que eu sei que eu posso otimizar, inclusive, ele, por que não vou aplicar, né, tudo que a gente tem de aprendizado ao longo de todos esses anos de metrologia dentro do universo de produção de carne cultivada, enfim, insumos cultivados em geral. Então, a gente já tem, né, aí as boas práticas de fabricação, a gente tem análise de perigos e pontos críticos de controle que são aplicados dentro da indústria exatamente para a gente ter o controle de qualidade e rastreabilidade. A gente tem a ISO 17025 e boas práticas de laboratório, onde a gente aplica dentro dos laboratórios de análise. Então, o controle de qualidade com ensaios metrológicos acontece desde dentro da indústria, antes e depois, né? Então, a gente precisa entender como isso vai acontecer também para a carne cultivada. E o que esperar, né, para a produção da carne cultivada? A gente diz que não precisamos esperar. A gente não precisa esperar a indústria da carne cultivada se consolidar para daí a gente começar a pensar como que vai controlar isso. Por isso que as discussões já estão esquentando, né, também no Brasil, para a gente começar a entender, muito nos baseando no que já conhecemos, não precisamos, de fato, começar do zero. A gente pode também se basear no que os outros países também estão fazendo e tornar esse conhecimento robusto, para que a gente tenha segurança que, quando isso estiver na prateleira, é de fato seguro e de fato, né, vai estar a gosto também de quem vai estar consumindo isso. E que são grandes desafios, né? Nem todo mundo está aberto para discussões nesse sentido, né? Há quem diga, nunca irei comer uma carne cultivada, né? E hoje a gente já percebeu que até o perfil do consumidor mudou essa opinião. Eu vou dar uma aceleradinha aqui. Então, do processo de carne cultivada, a gente pode simplificar em 4 etapas, só para sermos mais diretos. A gente tem, então, a coleta de células, a proliferação, diferenciação e estruturação. Em todas essas etapas, a gente já pode prever alguns mecanismos de controle de qualidade.
Então, por exemplo, aqui eu já trago alguns exemplos de como alguns instrumentos a gente já enxerga, já visualiza que vão receber os mesmos aspectos de controle. Então, por exemplo, quando a gente for fazer a coleta dessas células, a coleta que é uma biópsia no animal, a gente não vai estar só coletando a célula do nosso interesse. Junto com ela vem outros tipos celulares. A gente vai ter que estabelecer métodos de separação, onde eu vou precisar pegar apenas a célula de meu interesse, e aí eu vou utilizar uma centrífuga, que se ela não estiver calibrada, não vai estar na rotação correta, não vou estar separando a célula como eu queria. Vou ter retrabalho. Então, começa por aí, a gente já começa a ver como aplicar, né, o controle metrológico dentro do nosso processo. Os bancos de células, que nem a Vivian comentou. Dentro dos bancos de célula, é onde vão estar sendo mantidas as linhagens celulares que a gente vai estar trabalhando. Então, é muito importante também que, nesse ambiente, por exemplo, seja tudo extremamente controlado. Não se pode ter contaminação microbiológica. A temperatura de onde essas células vão estar ultracongeladas precisa ser constantemente analisada, e isso não é novidade para ninguém. Tá? A gente já tem bancos de células para aplicação biomédica, né? Isso já acontece. A gente já tem esses processos acontecendo. É novidade para o setor de alimentos e bebidas, em alguns aspectos, porque a gente já tem alguns processos também que acontecem onde esses controles já estão bem padronizados. Então, a gente vai ter que ter controle sobre fatores de crescimento apropriados, características celulares, como que a gente vai estabelecer padrões, marcadores moleculares que vão me dizer se eu estou trabalhando com a linhagem de célula que eu quero estudar, né? Os processos de criopreservação e congelamento. Será que aquele criopreservante que eu estou utilizando para preservar essa célula deixa algum resíduo sobre essa célula que depois vai virar uma carne, que depois vai ser consumida? Né? Tudo isso está em análise. Pós-descongelamento. Será que o congelamento afetou a integridade da célula? Como está a atividade metabólica dela? Já pensou eu botar para dentro de um bioreator uma célula que não está viável e eficiente? De novo, vou perder trabalho, vou perder dinheiro. Uma indústria precisa estar olhando isso. E quem que vai ajudar a controlar isso? Os mecanismos extremamente padronizados que vão precisar ser repetidos e reproduzidos para eu manter esse controle. Hoje, a gente já tem algumas diretrizes que a gente pode se basear de bancos de células de outras áreas. Então, a gente não parte do zero. Outra questão para o banco de células, e não só para o banco de células, mas para o processo, é sobre a composição dos meios de cultura. Os meios de cultura é onde as células vão ser... são os nutrientes para que a célula se multiplique, né? A gente precisa entender... será que esses meios de cultura eles estão num padrão de qualidade que, de fato, vão estar fazendo a minha célula se multiplicar com eficiência? Hoje, a gente já faz um controle de qualidade em meios de cultura para os ensaios microbiológicos. A mesma coisa vai ser aplicado aqui, né? Será que a pesagem dos ingredientes que tem dentro desse meio estão de acordo? Todos esses controles vão precisar ser feitos. Soro fetal bovino. Hoje, né, os meios, como a Vivian também comentou, se utiliza primariamente o soro fetal, que é o mais eficiente. Junto com ele, tem alguns riscos de vir micro-organismos, né, contaminantes microbianos. Claro que isso é tudo muito controlado, mas ele tem esse viés. Então, a gente precisa começar a entender em meios quimicamente definidos, extremamente padronizados, que diminuem esse viés e que também nos dão um certo controle sobre como otimizar nosso cultivo. Afinal, eu vou estar com um meio de cultura extremamente padronizado. Quando a gente fala de um meio de cultura que tem o soro fetal ele tem variação entre lotes. Então, ele não é algo extremamente padronizado. E essa diferença entre os lotes pode acabar interferindo também na qualidade do cultivo. Então, precisa ter esse olhar.
Por isso que muitos estudos buscam novos meios de cultura para essa aplicação. Até porque meio de cultura ele não foi produzido para cultivar algo que depois vai virar alimento. Ele foi produzido para crescer micro-organismo, para a produção de fármacos, né? Enfim, para outras aplicabilidades biotecnológicas, e não para virar um alimento. A gente precisa entender se os meios de cultura também são seguros e se eles vão deixar características sensoriais no meu produto. A literatura já traz que se, por exemplo, um meio de cultura tiver uma maior quantidade de um aminoácido, que eu não me lembro qual era o nome, mas, enfim, um aminoácido, ele traz uma característica de umami para o produto, né? Há quem defenda que não, meio de cultura não vai deixar característica, mas a literatura já comprovou isso. Sim, o meio de cultura pode acabar deixando alguma característica sensorial, ou seja, de sabor e aroma, no meu produto final. Então, a gente vai ter que estar rastreando isso, né? Aqui é uma imagem só para demonstrar para vocês como que a gente pode fazer o controle por imagem e também por marcadores moleculares, para entender se a célula que eu estou trabalhando chegou naquele estágio e é a linhagem que eu quero avaliar. Hoje, né, a gente já tem alguns métodos de biologia molecular sendo aplicados em diferentes áreas, porém, como que a gente vai estabelecer um controle do meu método que controla? Olha a complexidade da coisa, né? A gente precisa começar a criar ensaios de proficiência para esse tipo de análise. A gente precisa começar a entender que quem está fazendo a leitura do marcador está sabendo quantificar isso pela metodologia de biologia molecular. Inclusive, isso vai fortalecer essas ferramentas metodológicas que hoje são ferramentas muito boas, mas que ainda não conseguem o devido espaço. Exatamente porque a gente precisa colocar esforços para mostrar que elas são, sim, eficientes. Dos bioreatores, também, a gente vai precisar ter total controle sobre a temperatura, tempo, velocidade de agitação, pH, alimentação do meio, pressão. Tudo isso, talvez a gente já tenha até digitalizado, né? De um bioreator super moderno. Mas e como que a gente vai controlar isso? Como a gente vai calibrar isso, né? Tudo isso a gente já precisa pensar, porque se um bioreator não estiver funcionando adequadamente, vai impactar no meu produto final e eu não vou ter a célula como eu havia padronizado no meu protocolo, enfim, de produção. E os bioreatores, é muita novidade? Não. A gente já tem os grandes fermentadores, claro que são equipamentos diferentes, tá? Mas o que eu quero dizer assim, a gente já tem os conceitos de como precisa ser o ambiente predial disso, como precisa ser a higienização, né? Como que os meios de cultura precisam, né, tá funcionando dentro desse ambiente, aplicabilidade, escalonabilidade. Então, a gente já tem aí alguns insights que a gente pode também produzir aqui. Então, aqui é só um exemplo da Future Meat, que até a Vivian comentou. Isso aqui é a indústria deles, então a gente consegue ver, né, extremamente organizada, seguindo os mesmos preceitos de uma indústria já convencional. Por fim, os scaffolds, né, que a gente também pode estruturar o nosso produto. As mesmas coisas que a gente está falando para ingredientes, para células, a gente vai estar aplicando para os scaffolds. Será que esse scaffold é comestível? Né? As pessoas falam em usar biomateriais, mas ele vai ser comestível? Ele vai ser digerido? Como é que vai ser isso? E como que a gente vai controlar se esse scaffold é seguro? Né? Tudo isso a gente precisa estabelecer. E, no final, o produto embalado. Né? Não é novidade para ninguém que esse produto embalado ele vai ter que estar devidamente rotulado sobre todos os ingredientes utilizados aí. E aí, ainda por cima, a gente precisa estabelecer a rastreabilidade desses ingredientes. Já vou falar um pouquinho mais dos ingredientes, mas tem a questão sensorial também, né? Hoje, algumas empresas de ingredientes liberam lotes dos seus produtos com base nas análises sensoriais humanas. Ou seja, vai alguém lá, prova, cheira e diz: esse lote está liberado. Aí saem os caminhões para o mercado. Já vou finalizar, tá?
Então, assim, a mesma coisa vai ter que ser para carne cultivada, para eu ter certeza que eu também não vou estar produzindo algo que vai afastar meu cliente desse produto. Então, no final, a gente vai ter a embalagem com todas as informações. Isso aqui a Vivian já comentou também sobre as primeiras empresas que começaram a vender esse produto. Mesma coisa que ela já falou também. E também a resolução, que ela também comentou sobre os novos ingredientes. Eu vou pular para a última informação que eu queria deixar para fechar a minha palestra. E vou terminar e não vou conseguir passar. Não passa. Mas o que eu queria comentar com vocês, porque eu preciso encerrar, é do controle de alergênicos e controle de ingredientes. Hoje, a gente está pesquisando na biodiversidade brasileira novos ingredientes. A gente tem legislação para novos ingredientes, e, inclusive, nessa legislação cita, né, inclusive, ingredientes de base de cultivo celular e tudo mais. Isso é uma grande conquista, porque alguns países já proibiram estudos com carne cultivada. Então, o Brasil, né, tem aí um avanço à frente de alguns outros países. Isso a gente precisa ver de forma muito positiva. Eu nem vou mais passar, eu vou encerrar, mas eu quero deixar na mente assim, ó. Quando a gente fala de novos ingredientes, a gente vai precisar estabelecer um sistema de rastreabilidade. Primeiro, origem desse alimento, o que ele vai ser, que matéria-prima é ele, se tem alergênicos, se tem OGMs envolvido. Isso tudo já é feito para alimentos que hoje convencionais. Então, essas discussões sobre carne cultivada vão se aplicar da mesma maneira, exatamente porque a gente está procurando novos ingredientes, seja para o produto final ou seja para novos meios de cultura. Então, tudo isso, todos esses controles que a gente já aplica, né, para ingredientes e novos ingredientes, a gente precisa estar com um olhar para a carne cultivada. Era isso que eu ia falar nos próximos slides, não vou mais brigar com o pointer, mas é isso. Eu acho que o que eu queria fechar mesmo é a gente ter a visão que os mecanismos de controle vão ser os mesmos e que provavelmente a gente vai ser desafiado, né, a novos ensaios, novas análises, novas metodologias que a gente vai ter que entender como controlar essas metodologias dentro da produção da carne cultivada. E é isso. Obrigada, tá? Agora vai entrar o QR Code da sua apresentação. Vamos ver. Acho que o passador está aqui, né? Aí, já entrou o QR Code da apresentação da Karine. Vocês podem mirar a câmera do celular pelo aplicativo e já ter a apresentação da Karine com vocês. Nós iríamos ter agora a terceira apresentação do Tiago, porém, devido a algum problema técnico, não temos ainda a apresentação dele. Caso tenhamos, nós vamos passar no decorrer do dia para vocês. Nós gostaríamos agora de convidar a moderadora deste painel, né, deste painel 1, a senhora Natália Ramalho Moreira, ao palco, coordenadora de atividades técnicas do Instituto Senai de Inovação em Biotecnologia. Vamos recebê-la, senhoras e senhores? Muito obrigado. A Natália é graduada em Bioquímica pela Universidade Federal de Viçosa, 2006, com mestrado em Ciências com ênfase na purificação de proteínas pela Universidade de São Paulo, 2008, doutorado em Ciências com ênfase em Biologia Molecular e Biotecnologia pela USP, 2012, participou da criação do Instituto Senai de Inovação desde o início, definindo as áreas de atuação, equipamentos e contratação de talentos para atuar em projetos com foco na indústria. Iniciou sua carreira no Senai São Paulo como instrutora de formação profissional, depois como especialista em tecnologia e atualmente é coordenadora técnica de uma unidade operacional do Senai São Paulo na área de biotecnologia. Então, Natália, já está com o microfone, tenha bondade, muito obrigado. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas.
Eu estou aqui representando, né, uma boa parte do Senai aqui com vocês, e muito prazer, né, a Karine, que eu não conhecia ainda, e agradecer ao Celso também pela participação aqui nesse painel. É um painel que a gente trabalha bastante aqui na nossa unidade, né, não só a unidade, eu digo, porque a gente tem tanto a parte educacional aqui, quanto a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, esse assunto é um assunto que a gente aborda sempre, né? A gente tem alguns direcionamentos, alguns projetos já nessa área, né, de carne cultivada, e a gente tem desenvolvido principalmente, né, até na palestra da Vivian, né, ela fala um pouco sobre formação nessa área, né, de falta de mão de obra. Então, eu só queria destacar, antes de abrir para as perguntas, né, eu vou destacar 3 pontos das 2 palestras que a gente teve hoje aqui. O primeiro é essa questão, né, de mão de obra. Eu acho que o Senai, essa unidade aqui do Senai, principalmente, é uma escola nova, né, é uma unidade que tem 2 anos e meio aí de operação, e ela veio exatamente para trazer hard skills, né, nesse sentido, não só de cultivo celular, mas da parte molecular, que a Karine abordou muito bem, né, a gente, para fazer todo o controle, toda a metrologia e a parte de alimentos hoje tem migrado muito para a parte molecular, né? Não só a parte de alimentos tradicional, e agora inserindo essa parte de carne cultivada também nessa parte metrológica, né? Então, o Senai está aí para contribuir com isso. Esse é um ponto que eu queria destacar, né? Que a gente está aqui, a gente tem vários cursos, não só na formação básica do que a gente tem aqui na escola, mas também com cursos livres, pós-graduação. Agora a gente vai lançar uma pós-graduação em proteínas alternativas, né? Eu estava conversando com a Karine há pouco, que aborda exatamente, né, uma parte dessa pós-graduação nesse sentido de trazer a parte de carne cultivada, cultivo celular, de uma forma geral também, né? E aí, outro aspecto que eu queria destacar também na palestra da Vivian, que a gente assistiu, é que ela mostra ali que essa carne cultivada não é para substituir a carne de origem animal, né? Ou a carne do boizinho lá, que a gente sabe que é um amplo espaço que é de campo, né? Que exige água e muito espaço físico, né? de criação dos bois, né? Mas não é uma substituição, e sim uma complementarização, né, dessa produção de alimentos, né? Então, ela mostrou muito bem ali que vai estar dividida em 3 aspectos, né, de bovino, carne cultivada e plant-based, né, que é outro aspecto que, inclusive, tem misturas aí, a gente viu muito bem, elas trouxeram um assunto bem rico para a gente poder discutir, né? Então, acho que essa parte de hard skills, essa da não substituição, né, integral dos bovinos, aí, nem de nenhum outro tipo de origem animal, e a questão do meio de cultivo, né, que eu também achei que foi bem interessante, porque, não sei se todo mundo sabe, mas ela trouxe muito bem a parte do soro fetal bovino, que é um grande desafio. A gente tem não só o desafio de conseguir cultivar com custo baixo, e tem as pessoas que, além do cultivo, elas prezam por não ter nada de origem animal. E aí é o grande desafio, o grande gargalo também, da gente ter que substituir o soro fetal bovino. Então, é difícil. Tem muita gente pesquisando como substituir, né, mas ainda é um desafio bem grande, principalmente em escala, quando a gente for falar de escala industrial, né? Então, acho que eu queria abrir para as pessoas fazerem algum tipo de pergunta, se alguém tem alguma questão, para a Karine também poder discutir com vocês aí, tá bom? Eu tenho algumas perguntas, acho que tanto a Karine ou a Vivian poderiam responder. Uma em relação às linhagens imortalizadas, né? Quais são os locais realmente que fornecem, se são os bancos já conhecidos, né? A TCC ou o europeu. E em relação a esses microcarreadores, os vegetais, qual é o processo de esterilização desses microcarreadores, né? E mesmo os scaffolds feitos a partir de bactérias, né? Como que é feito esse processo de esterilização no final para garantir essa questão da carne, né? Não ter nenhum tipo de contaminação, até porque a gente sabe que é difícil fazer o cultivo celular sem antibiótico, né?
E às vezes eu fico me questionando, será que realmente é possível fazer sem antibiótico? E é uma das bandeiras que se levanta, né? A carne cultivada não terá antibióticos como tem nos animais, né? Então, são essas questões que eu tenho para perguntar. Legal, vou deixar a Karine responder aqui. A primeira foi dos bancos, né? Hoje a gente tem os projetos que a gente está envolvido. Eu vou falar um pouquinho das nossas experiências, né? Pode ser que alguém esteja vivenciando algo diferente. Dentro dos nossos projetos, ou se estabelece uma parceria para a obtenção da célula direto de um boi, e aí passa por todo aquele, né, de pesquisa, de ter autorização para se fazer isso, ou você compra as linhagens de interesse. Né? Se sabe que a carne convencional, a grande parte dela é célula muscular. Então, hoje, a principal célula estudada para essa finalidade são células musculares bovinas, por exemplo. Essas células não se tem ainda para vender, por exemplo, no Banco do Rio de Janeiro, mas em bancos internacionais você já consegue adquirir por um preço bem salgado, mas isso já tem disponível, né, em bancos fora. No Brasil, que eu saiba, né, ainda não. A gente há pouco tempo fez contato com o próprio Banco do Rio de Janeiro e ainda célula animal, né, muscular ainda não tem. Sobre a esterilização dos ingredientes, eu não sei te dizer qual foi o processo que eles utilizaram na Embrapa. E aí eu vou estar falando um pouco de achismo e do que a gente vê da literatura. Mas acredito que sejam os mesmos processos já utilizados para alimentos. Um processo de pasteurização, um processo de ultra-aquecimento, ultra-resfriamento, enfim. Eu acredito que siga esse mesmo caminho. Como isso é separado, isso já foi, inclusive, discussão dentro do nosso projeto de pesquisa. Está aí no final. Como é que separa isso? Como que você vai separar daqui a pouco? Por isso que se prefere, se você for utilizar um scaffold e dentro do processo, isso entre dentro do bioreator, já algo semelhante, precisa ser comestível, porque como é que eu vou separar isso depois? Né? Como que eu vou fazer isso? Não existe uma grande centrífuga, né? Que eu conheça, obviamente. Não acho nada impossível, não duvido de mais nada. Mas se questiona isso exatamente para a gente já encontrar meios para superar isso e não termos que ficar batendo a cabeça. Eu acredito, né, que o processo de esterilização seja muito semelhante ao que já é aplicado para outros alimentos, nos alimentos convencionais. Né? Era isso, né? Pessoal, quem tiver interesse também de alguma questão específica para a palestrante, a Vivian, o professor Celso depois pode encaminhar as perguntas para ele, que ele vai direcionar para ela também, e depois a resposta vai chegar para quem tiver algum interesse específico. Né? É isso, Celso? Tá, então quem quiser direcionar para o e-mail presidente@remesp.org.br. Tá bom? Mais alguma pergunta? Legal. Ela vai levar o microfone. Obrigado. Bom dia, Marco Martins, da Biserva. Eu vou fazer aqui uma pergunta que tem a ver mais até na minha ótica de consumidor e que tem uma observação subjacente. Está bem a entender? Agora sim. Fala um pouquinho mais é que eu sou português. Falar um pouquinho mais enrolado. Não estou ouvindo. E eu sou surda. Ok. A pergunta é o seguinte: este tipo de alimento, ele está no âmbito da venda a granel no varejo? Você diz aqui no Brasil? Sim. Não, no Brasil não. Só naqueles 3 lugares que a Vivian comentou: Israel, Singapura e Estados Unidos. Hoje já comercializa. O Brasil, hoje, a gente não chegou ainda nessa... As tecnologias desenvolvidas, elas são guardadas às 7 chaves. A gente, por exemplo, já sabe de meios de cultivo que não tem nada de origem vegetal, mas está sob patente e a gente vai saber a constituição dele só daqui 10 anos. Então, já existem essas tecnologias, porém, ainda no Brasil, a gente está desenvolvendo nossas próprias tecnologias. E uma das pioneiras é a própria JBS, que nem ela citou, que está
construindo um centro de biotecnologia voltado para estudo da carne cultivada, onde se almeja ter isso no mercado brasileiro. Pronto, e nessa perspectiva, tendo autorização também para essa de comercialização. que seja possível vender a granel, ou será sempre através de embalagem, com todo o processo controlado? Eu vou fazer a pergunta depois de outra forma, que é, por exemplo, atualmente na Europa, qualquer produto que é vendido a granel, num açougue, que é pesado, a balança tem que emitir uma etiqueta, não só com as informações nutricionais, mas com os dados de rastreabilidade. Origem animal, onde é que foi criada, abatido, etc, etc. Tudo isso foi muito motivado no período das vacas loucas. Aqui no Brasil eu vejo que isso não acontece. Então eu, como consumidor, quando eu vou a um açougue, eu não sei de onde é que veio aquela carne, eu não sei onde é que ela nasceu, onde é que foi produzida, se está misturado, se não está misturado, não tem qualquer controle. Então, eu já estava a pensar naquilo que é a atualidade agora e pensando então nesse futuro em que as dúvidas vão ser maiores. Eu acredito que, por hora, vamos começar por embalagens. Porque eu acho que, para a gente chegar nessa fase, tem um caminho. Eu não vou dizer que nunca vai acontecer isso, porque eu não duvido, né? A gente tem tecnologia se desenvolvendo muito, avançando muito rápido. A gente quase não consegue acompanhar. Mas eu acho que começa por embalagem. Até porque a gente precisa vencer a aceitabilidade de quem consome, né? Como que isso vai ser entregue num açougue, por exemplo? Eu acho que o açougueiro nem vai vender um produto, né, cultivado. A gente tem coisas culturais a vencer aí, que eu acho que vão além até do nosso entendimento no nosso momento. Mas eu diria que, primariamente, a gente começa por embalagens, né, com um informacional bem robusto, para trazer segurança para quem está consumindo, para a gente ganhar os consumidores, a confiança, eu acho. Eu acredito. Obrigado, sim. Nós temos tempo para mais uma pergunta e, posteriormente, outras questões podem ser dirimidas com os nossos palestrantes e moderadores em seguida, aí no networking que faremos durante o almoço e os coffee breaks, ok? Por favor. A minha pergunta é, dentro do processo de produção, para garantir que essa metrologia tenha a segurança exigida, se já se pensa no uso de inteligência artificial, se isso já está sendo feito, como é que funciona isso? Ela garante confiabilidade? Não? Dentro do processo de produção de carne cultivada, não vou saber te dizer exatamente, porque a gente ainda não tem isso estabelecido no nosso país. Inclusive, a gente ia, ano passado, fazer uma viagem a Israel para conhecer a Le Farms e essas startups e empresas que trabalham com isso, porém teve a guerra e não conseguimos ir. Acho que aí eu conseguiria te responder como isso funciona. Mas a gente já vê inteligência artificial sendo utilizada dentro da indústria de alimentos. Não vejo nenhum problema em isso estar sendo utilizado também para o processo produtivo de carne cultivada. Uma coisa que eu posso te dizer com total garantia é que, para a pesquisa de novos ingredientes hoje, a gente já utiliza bioinformática, a gente já utiliza inteligência artificial para facilitar encontrar no DNA dos mais diversos micro-organismos um ingrediente, uma proteína, algo que seja aplicável para a produção da carne cultivada. E aí eu estou falando, o céu é o limite, né? Micro-organismos que hoje talvez a gente nem considere, mas que ele produz aquela proteína que pode ser um substituto de uma proteína no soro fetal, que eu, se for fazer isso manualmente, vou levar, sei lá, 10 anos, mas que se eu ensinar e treinar a inteligência artificial a buscar isso nos grandes bancos de dados genômicos que a gente tem, talvez nos acelere esse processo. Talvez não, já está sendo utilizado. Respondi em parte, né? Respondeu muito bem. Eu acho que é isso mesmo, na parte principalmente de biologia molecular, para substituição de ingredientes. E só complementando a pergunta, né? Já se tem também alguns softwares a gente está falando aqui de substituição do soro fetal bovino, que eles fazem composições com ingredientes diferentes, né? Que é um pouco disso, que busca no DNA, mas não só no DNA, né? O que
que tem moléculas que podem ser unidas para dar os ingredientes necessários que existem no soro fetal bovino. Então, isso é feito também por ferramentas tanto de inteligência artificial e bancos de dados de produtos que a gente pode compor para formar um novo meio de cultivo, né? Isso tem também. Isso para as empresas que trabalham com ingredientes estão despertando para isso agora. As grandes empresas têm milhões de moléculas em seus bancos de dados, né? Seus bancos de moléculas. E agora elas estão despertando. Nossa, vamos rastrear dentro dos nossos próprios bancos se não tem algo a ser aproveitado para essa cadeia de produção. Então, está tendo aí um movimento e acho que as perspectivas são muito boas. Acho que é isso, certo? Nosso tempo está esgotado, mas se alguém ainda quiser mandar depois para aquele e-mail que eu falei, do presidente, @remesp.org.br, certo? O e-mail, presidente@remesp. Tá bom. Obrigada, gente. Acho que foi bem produtivo, né? Apesar da gente não ter a Vivian aqui, mas a palestra dela ficou muito boa. Eu acho que foi uma introdução muito legal para todo mundo no tema, né? Obrigada. Sim, gostaríamos de agradecer com os aplausos da plateia.